Então agora nós vamos falar das características de uma. Característica não, os pontos principais, né? Então nós temos aí os focos principais. Então, uma lente possui um par de focos. Um par de focos. De focos principais, né? Um par de focos principais. O primeiro eu vou chamar de foco principal objeto, que é o FO. Que é o ponto em que está localizada o objeto. Está localizado o que, gente? O objeto. Foco principal, o FO, é que está localizado o objeto. O objeto de uma imagem no infinito. De uma imagem no infinito. E aí nós temos o foco principal. O foco principal da imagem. O foco principal da imagem, que é o nosso FI. Que é o que? O ponto em que está localizada a imagem de um objeto. Situado no infinito. A imagem situada no infinito. Vamos observar, ó. Observando. Então tem uma lente aqui, né? Ficou feio. Eu tenho uma lente aqui. Essa lente é uma lente convergente. Então eu tenho o O, que é o centro óptico. Eu tenho um F aqui e um F aqui. Tá bom. Se os raios vêm lá do infinito, então tá partindo de um objeto. Então é o foco do objeto. Esses raios convergem para um único ponto. Esse é o foco da imagem, certo? Foco da imagem. Isso numa lente qual? Uma lente
convergente. Mas se for o contrário, eu tenho uma lente, essa lente, ela não é convergente, ela é o quê? Uma lente o quê? Ela é uma lente divergente. Então vou colocar aqui, ela é uma lente qual? Ela é uma lente divergente. A outra foi um convergente. Então os raios de luz vêm lá paralelamente e eles convergem. Mas se você prolongar, prolongou, você vai chegar aqui num ponto. E esse ponto é conhecido como foco do que? O raio de luz da imagem. E o outro ponto vai ser conhecido como foco do quem? Do objeto. Então, o foco da imagem, os raios de luz sempre passam por ele. Tudo bem? E aí, nós vamos entrar em pontos antiprincipais de uma lente, né? Os pontos antiprincipais. Então, vamos pôr aqui. Já falamos de uma lente, possui focos principais. Agora nós temos os pontos, o quê? Pontos antiprincipais de uma lente. Chamada lente delgada, né? Pontos antiprincipais de uma lente. Quais são esses pontos antiprincipais de uma lente? Tá bom. Os pontos antiprincipais estão localizados a uma distância igual duas vezes a distância focal. Então, os pontos antiprincipais estão localizados a uma distância focal. Então, duas vezes a distância focal. Então, vamos aqui colocar as lentes, né? Então, eu tenho aqui uma lente. Vamos colocar ela. Essa lente, ela é a divergente. Então, eu tenho meu centro óptico, meu foco. Lembrando que aqui vai ser o foco do objeto, aqui é o foco da imagem. Então eu vou ter o antiprincipal do objeto e o antiprincipal da imagem, né? Nesse caso aqui, os raios de luz, só para a gente fazer uma analogia, os raios de luz fizeram isso, né? Eles são direto no foco, certo? Só que eles saíram paralelos, né? Paralelos.
Mas também eu posso colocar raios. Olha aqui como isso muda. Se eu pegar uma lente divergente, eu tenho um eixo principal que tem o centro óptico, esse foco e esse antiprincipal, esse foco e esse antiprincipal, a mesma distância. Só que se eu colocar um raio paralelo, ele vai com o foco. Então esse foco aqui passa a ser foco do quê? O foco da imagem. E o antiprincipal da imagem. Então aqui é foco do objeto e foco do quê? Olha lá, mesma coisa, né? E o foco do objeto. Então essas situações aí, beleza? E aí, daí nós vamos estudar os raios o quê? Os raios notáveis. Os raios notáveis. Então lá, ó, o que vai ser os nossos raios notáveis? O que acontece? Então vamos lá. O que é os nossos raios notáveis? Eu tenho uma lente, né? Vamos colocar nossas lentes aqui. Primeira lente é a nossa lente. Qual é? A lente convergente. A lente convergente e a lente divergente. A lente convergente e a lente divergente. Lógico, ela tem um eixo principal, nosso O, nosso foco, nosso antiprincipal, nosso foco da imagem, nosso antiprincipal da imagem. Aqui nós temos o eixo, o centro óptico, nós temos o foco da imagem, o foco do objeto, lógico, aumentando aqui o antiprincipal do objeto e o antiprincipal da imagem. Então, como é que os raios vão se comportar? O primeiro raio. Olha lá, ó. Primeiro raio. O raio paralelo ao centro, ao eixo óptico, ele será refletido aonde? No foco da imagem. Então, lá, ó, um raio paralelo, ele vai ser refletido como? Então, nosso primeiro, eu vou pôr até de laranja, os raios de luz que incidem paralelos ao eixo principal, passam após a refração, pelo
o foco principal imagem. O FI, né? Foco principal imagem. Então tá, beleza. Vamos pôr um outro aqui, um roxo. Eu vou incidir o raio de luz no foco do objeto. Então, ele vai bater e vai paralelo. Então, lá, a mesma coisa. Vou incidir um raio no foco do objeto. Ele vai sair como paralelo. Então vamos lá, o roxinho. Os raios de luz que incidem como é? Os raios de luz. Calma aí, ficou errado. Os raios de luz ou seus prolongamentos os raios de luz ou seus prolongamentos que passam pelo foco principal objeto, o FO, emergem após a refração vou botar aqui não. Após refração paralelamente ao eixo principal. Paralelamente ao eixo principal. E o último, que vai ser o de verde aqui, ele vai incidir no centro óptico e passar. Ele vai incidir no centro óptico e passar ao nosso verde. Então, raios que passam pelo centro óptico da lentes não sofrem desvios em sua trajetória. Não sofrem desvio na sua trajetória. Beleza? Então vimos aí os focos principais, né? De uma lente a um par e o que? Os pontos antiprincipais, beleza?